Amigas, amigos, olá! O preço da gasolina e do óleo diesel subiram novamente essa semana no Brasil. A gasolina subiu um pouco mais de 5%, o óleo diesel perto de 15% de aumento. Esses aumentos de preços impactam a inflação, porque toda a cadeia produtiva que está ligada a esses combustíveis, inclusive os alimentos, acabam sendo impactados nos preços, inclusive os alimentos. Nós já encontramos no Brasil hoje 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, passando fome todo dia. Esses alimentos vão ficar mais caros, agravando este problema. Inflação. Nós já temos na semana passada o Banco Central aumentando a taxa de juros para mais de 13% aqui no Brasil. E com o aumento da inflação, com o aumento do preço dos combustíveis, isso vai gerar ainda mais aumento de juros, desaquecimento da economia, redução do emprego, redução da renda. Agora, para que estes aumentos de preços? O governo diz que é por causa dos aumentos de preços internacionais e por causa da guerra da Ucrânia. Vamos relativizar isto ao longo deste vídeo, ver que não é só por isto, e o governo federal brasileiro tem uma responsabilidade chave que ele não está cumprindo. Então isso é muito, muito importante. E ver também a relação disto com o modelo de exploração de petróleo, o modelo de concessão, o modelo de partilha e o que foi feito desses modelos em 2016 em governo Temer. Vamos começar a ver então isso a partir de agora, modelos de exploração de petróleo e preço dos derivados aqui no Brasil. Primeiro modelo de concessão. Fernando Henrique Cardoso, que vai introduzir esse modelo de concessão em 1997. Ele com isso altera a legislação do petróleo do Brasil, que era vigente basicamente desde 1953, desde a criação da Petrobras com o Vargas. Lembrando, FHC, que tem uma ideologia neoliberal de organização da sociedade, de organização da economia, retirando o Estado, diminuindo o papel do Estado na economia. Isto vai gerar influência também no setor de petróleo brasileiro. Atenção, a questão da menor participação da Petrobras em governo FHC na nova Lei de Exploração de Petróleo de 1997 não é só uma questão ligada ao neoliberalismo, é também, mas não apenas. A Petrobras tinha graves problemas para aumentar a oferta de petróleo aqui no Brasil. As jazidas de petróleo que nós explorávamos no Brasil no final dos anos 1990 seria o que nós chamaríamos hoje de petróleo pós-sal, petróleo pós-sal. Eram jazidas intensamente exploradas desde o início dos anos 1980, portanto em exploração já há 15 anos. E essas jazidas estavam com tendência de esgotamento, além de serem jazidas muito distantes da costa, exploradas em lâmina d'água muito espessa, com um custo muito alto de exploração. Sendo que o petróleo no mercado internacional vinha numa trajetória de queda de preços desde o início dos anos 1980. Passada a segunda crise do petróleo, quando os preços chegaram ao mais alto da sua história até então, os preços entraram em uma trajetória declinante até 1997, inclusive, fazendo com que a Petrobras tivesse dificuldade de explorar o petróleo em condições tão adversas e tivesse dificuldade de captar recursos no exterior para fazer essa exploração. Dentro dessas adversidades e com o viés neoliberal do governo FHC, ele vai buscar trazer a iniciativa privada estrangeira, as multinacionais estrangeiras, para fazer a exploração do petróleo aqui no Brasil. Como isto se as condições de petróleo são tão adversas, as condições de exploração do petróleo são tão adversas? Mudando a legislação em 1997. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, o petróleo lá no subsolo pertence à União, pertence ao governo federal brasileiro. Mas a Constituição não diz nada sobre o petróleo que está na superfície, que foi explorado e trazido à superfície. O Fernando Henrique Cardoso vai então estabelecer por essa lei áreas no oceano no Brasil, áreas no litoral brasileiro. Estas áreas vão ser leiloadas. A empresa que pagar um valor maior no leilão ganha o direito de exploração. Lembrando que a Petrobras seria só mais uma empresa. Então, se ela pagou mais por uma determinada região de exploração, ela ganha o direito. Se a Shell, a BP, a Exxon pagaram mais, são elas que vão ganhar o direito de exploração. Ótimo, a Shell ganhou o direito de exploração de uma determinada região no litoral brasileiro. Ótimo, o óleo que está lá embaixo no subsolo é do governo federal brasileiro, é da União.
mas só a Shell que ganhou o leilão de uma determinada área pode explorar o petróleo nessa área. E todo o óleo que ela trouxer à superfície, à boca do poço, vai ser dela, para ela fazer o que ela quiser. O que a economia brasileira, o que o governo brasileiro ganham com isto? Ganham isto. A União ganha com os leilões. Então está vendendo o direito de exploração, tá certo? Vão entrar recursos no governo federal, tá certo? O governo federal vai ganhar com royalties. As empresas têm que pagar a continuidade do direito de exploração. E são empresas que vão pagar impostos, como qualquer outra aqui no Brasil, tá certo? A economia brasileira ganha com aumento de oferta. E com vistas no petróleo, a ideia de segurança energética. É um governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso? Sim, mas é um governo que tem cérebro e está buscando, então, que a economia brasileira tenha autossuficiência em petróleo e derivados e, portanto, soberania energética. Então, entendemos o modelo de concessão. Então, o governo Fernando Henrique muda a lei, criando os leilões de extração de petróleo no litoral brasileiro, né, para atrair as empresas estrangeiras, tendo em vista as condições mais restritivas de exploração do petróleo pela Petrobras e o seu viés neoliberal, com vistas à soberania energética. O cenário muda nos anos 2000, gente. Muda porque agora a gente tem governo Lula, com o aumento da intervenção do Estado na economia. E muda porque há a descoberta do petróleo pré-sal. Antes eram jazidas pequenas e em tendência de esgotamento. Agora não. É uma quantidade muito, muito grande de petróleo para ser explorado, que demanda, portanto, o aumento da participação do Estado através da Petrobras. Primeiro, pelos ganhos de valor agregado à cadeia produtiva do petróleo e do gás. Vejam, que ganhos são estes? Lá está o modelo anterior, o modelo de concessão. A Shell ganha, como eu falei anteriormente, o direito de explorar o petróleo em uma determinada área porque ela ganhou um leilão de exploração, tá certo? Ela precisa de uma plataforma de extração de petróleo. Os estaleiros sul-coreanos são dos mais eficientes na produção de plataformas de petróleo. Bom, legal. Então a gente tem o óleo aqui no Brasil sendo explorado por uma empresa estrangeira que compra a plataforma de petróleo lá na Coreia do Sul, gera emprego e renda lá na Coreia do Sul. Agora a gente pode mudar isto. A gente pode mudar isto porque a gente tem a Petrobras explorando o petróleo e o governo, com essa legislação, vai exigir um grau de nacionalização da exploração de petróleo mais acentuado pela Petrobras, a ponto de ela precisar ter que comprar a plataforma de petróleo, navio-sonda, de estaleiros brasileiros. Ao invés de se gerar emprego e renda lá na Coreia do Sul, não. Se gera emprego e renda na construção naval aqui no Brasil. Mais ainda, a ideia de autossuficiência. Então vejam, a Shell ganha o direito de exploração no sistema, no modelo anterior. E ela vende petróleo para quem ela quiser, na quantidade que ela quiser. Tá? Agora não, é uma quantidade muito significativa e estratégica de óleo. Lembrando, petróleo é uma fonte de energia não renovável. Quanto mais a gente extrai e exporta disto, mais rápido a reserva se esgota. Agora vejam, países como Brasil, França e Japão. Aspectos comuns. São grandes economias urbano-industriais, são grandes economias que demandam petróleo pra caramba. Mas França e Japão não têm jazidas de petróleo para explorar no seu território. O Brasil tem. Agora, por que o Brasil seria filantropo, franciscano, né? e vai extrair muito e exportar para que esses países possam ser agraciados? Não. Nós vamos extrair e nós vamos utilizar nos limites estratégicos inerentes ao consumo da própria sociedade brasileira. Então, a soberania energética pressupondo que a sociedade brasileira regule a quantidade de óleo que é extraído para suas próprias necessidades. E, finalmente, a agregação de valor na cadeia produtiva depois da extração do petróleo. Antes da extração, por exemplo, a compra da plataforma de petróleo em estaleiros brasileiros. Depois da extração, ao invés de exportar petróleo, que tem um preço mais ou menos alto no mercado internacional, exportar ou não exportar derivados de petróleo, que tem um valor ainda mais alto porque tem mais valor agregado. Isso só pode ser feito com um novo modelo de exploração que aumente o papel da Petrobras.
Como isso é feito? Isso é feito assim, olha só, controle da União. Com a contratação da Petrobras, antes as áreas no litoral seriam leiloadas, agora não. Agora o governo federal pode indicar a Petrobras como uma empresa para explorar uma determinada região. Apesar disto, os leilões permanecem, só que com algumas diferenças, duas em especial. Primeiro, antes o leilão era em dinheiro. A empresa que pagasse mais ganhava o direito de exploração. Agora não. Agora o leilão é em óleo. A empresa que pagar uma quantidade maior de óleo extraído para o governo federal brasileiro é que ganha o leilão. E mesmo nessas áreas leiloadas, as multinacionais estrangeiras podem participar, mas a Petrobras tem que atuar como empresa controladora. A empresa controladora, segundo essa legislação, detém pelo menos 30% do total de exploração de petróleo na região. Agora, vejam os ganhos disto. Soberania energética, como Fernando Henrique Cardoso tentava fazer através do modelo de concessão. E agora, com o petróleo pré-sal, é possível fazer isto através do modelo de partilha e com a participação mais forte da Petrobras. Mais, evitar doença holandesa. O que é doença holandesa, gente? Era uma vez, como se fosse uma história, uma historinha da carochinha, era uma vez os Países Baixos nos anos 1960, tá certo? São economias urbano-industriais complexas, são países que têm populações com bom padrão de vida, IDH elevado, e descobriram jazidas de gás natural com a iniciativa de exploração e exportação destes recursos. Efetuando isto, esses países entraram em processo de desindustrialização, aumentou o desemprego, reduziu a renda da população. Por quê? Simples. Exportação de gás natural, por exemplo, pela Holanda. Tá? Então, a Holanda está exportando gás natural, entra dólar na economia holandesa. Aumenta a oferta de dólares frente à moeda holandesa, que é o florim. Então, desvalorização do dólar abundante, valorização do florim, valorização cambial. A exportação de gás natural gerou valorização cambial. Quando a economia do país está em valorização cambial, então o país perde capacidade exportadora, porque o custo de produção para exportação cresce. As indústrias holandesas perderam o mercado internacional. Vocês podem pensar, bom, perdeu o mercado internacional, mas vende na própria economia holandesa, né? Já que os holandeses têm a sua moeda, o florim, valorizado. Não. Porque com valorização cambial, o custo de produção para exportação aumenta e o país perde mercado, as indústrias perdem mercado internacional. Só que o custo de importação diminui. Então o consumidor holandês passa a comprar produtos industrializados importados. As indústrias fecham, desindustrialização. Indústria fechada, desemprego, redução da renda dos trabalhadores. E isso tudo é doença holandesa. A Noruega descobriu jazidas de petróleo no Mar do Norte nos anos 1980-90. E será que a exploração de petróleo vai gerar doença holandesa para a Noruega também? Não. Porque a Noruega vai fazer isso, gente, modelo de partilha. Então, a velha estatal de petróleo norueguesa, Statoil, vai aumentar o controle sobre o processo de produção e exportação. Notem, a chave de doença holandesa é a exportação de produto primário, que gera entrada de dólares e valorização cambial. Se não houver uma superexportação do produto primário petróleo, então não há doença holandesa. E como então evitar essa superexportação? Ora, no modelo anterior não tem jeito. Porque a Shell ganhou o direito de exploração numa área, ela pagou mais, ela extrai o quanto ela quiser, ela faz o que ela quiser com o óleo. Neste modelo tem jeito de controlar, porque é a União, através da Petrobras, que controla o processo. Então se evita doença holandesa. E mais, a legislação de 2009 previa a formação do Fundo Social do Petróleo. Fundo Social do Petróleo destinando 75% da renda do petróleo à educação e 25%
para o investimento em saúde pública. E, portanto, vejam, é uma nova descoberta muito grande de petróleo, que exige um novo modelo de exploração, um modelo de partilha, garantindo ganhos econômicos estratégicos, garantindo que não se incorra em doença holandesa, desindustrialização e com benefícios sociais. Notem, há um motivo para o modelo de concessão do Fernando Henrique Cardoso. Além do neoliberalismo, a restritividade de exploração naquela época. Há um motivo para o modelo de partilha do Lula em 2009. Qual é o motivo de Temer ter alterado este modelo de partilha? Bom, como é que ele alterou? Bom, vamos lá. Primeiro, o Temer lançou a sua Ponte para o Futuro, nome pomposo para o avanço do neoliberalismo na economia brasileira, tá certo? Mas como isso vai impactar o modelo de partilha? A União pode continuar contratando a Petrobras, isso não foi alterado pelo Temer, tá? Mas isto foi alterado. A Petrobras deixa de ser a empresa controladora que teria que ter participação de 30% pelo menos na área de extração. Além disto, os leilões de exploração continuam em óleo ou em dinheiro num misto do modelo do FHC e do Lula. Agora, notem esse problema da empresa controladora. A contratação da Petrobras é uma prerrogativa do governo federal brasileiro. É uma decisão administrativa. O governo federal pode ou não indicar a Petrobras. No modelo de partilha do Lula, não tem jeito em relação à empresa controladora. Nas áreas leiloadas, a Petrobras tem que participar com pelo menos 30%. Vejam, portanto, que desse jeitinho que ficou, nesse formato, o que o governo poderia fazer? Não contratar a Petrobras, leiloar todas as áreas onde a Petrobras não é controladora. Então, poderia ter havido o banimento da Petrobras do petróleo pré-sal. A Petrobras gastou mundos e fundos para descobrir o petróleo pré-sal. A Petrobras gastou mundos e fundos para desenvolver a tecnologia de exploração. No começo dos anos 2010, custava $40 extrair um barril de petróleo pré-sal. Hoje custa $5 a $7 extrair um barril de petróleo. Foi investimento da Petrobras. A empresa que fez tudo isto poderia ficar banida do processo de exploração com este novo modelo do Temer. Ela só não ficou banida por uma questão de ordem prática. A Petrobras é que tem o conhecimento geológico da área de extração de petróleo pré-sal. Então as outras empresas precisam da Petrobras. Então ela continua atuando apesar deste modelo, porque as outras empresas estrangeiras que puderam entrar mais fortemente ainda precisam dos conhecimentos geológicos da Petrobras. Mas ainda tem mais: desinvestimento e o PPI. Vamos trabalhar esses dois aspectos a partir de agora. Se dizia da dívida da Petrobras, etc, etc. Pior ainda, setores da sociedade brasileira que diziam que essa dívida da Petrobras no início dos anos 2010 era por causa da corrupção, Operação Lava Jato, besteira. Tinha corrupção na Petrobras, como tem ainda hoje, como tem em qualquer empresa. Basta olhar o escândalo da Enron, que inaugurou os grandes escândalos do setor de energia e do setor financeiro no século XXI, uma empresa americana privada. Então, e mais, a Petrobras é uma empresa gigante. Não é corrupção que gera qualquer prejuízo para a Petrobras. A Petrobras era uma empresa endividada por aquilo que a gente trabalhou nesse slide. Foi ela que descobriu o petróleo pré-sal, foi ela que investiu para fazer esse processo de exploração. E que bom que ela conseguiu descobrir o petróleo e desenvolver as tecnologias para corrigir o seu endividamento. Quando, no modelo do Temer, a Petrobras reduz a sua participação no petróleo que ela descobriu no território brasileiro. Então, como pagar o endividamento? Vendendo o patrimônio da empresa. Ponte para o futuro, neoliberalismo. Desta venda massiva de patrimônio da empresa, eu destacaria para vocês o refino. Em governo Vargas, em ditadura militar, durante o governo FHC, Lula, Dilma, houve crescentes investimentos na capacidade de refino do Brasil. E o Brasil, então, atingiu autossuficiência e capacidade exportadora de derivados de petróleo. Agora, o Brasil é um importador de petróleo.
porque dentro da lógica de desinvestimento não foram concluídas as refinarias que estavam em projeto, não foram construídas novas refinarias. E o governo federal brasileiro, desde Temer e agora em Bolsonaro, tem a iniciativa apenas de vender as refinarias da Petrobras para a iniciativa privada. Isso não aumenta a oferta de derivados de petróleo. Então, nós que ao longo do tempo conseguimos, a duras penas, autossuficiência e capacidade exportadora de derivados de petróleo, somos hoje, graças à desindustrialização, importadores de derivados de petróleo. Mas, ainda mais, esse processo de desinvestimento gera desindustrialização e problemas de longo prazo, em soberania energética, mais ainda em transição energética. Gente, há quem diga que a gente vai deixar de utilizar combustíveis fósseis na semana que vem, besteira. Mas nas próximas 3, 4, 5 décadas, a tendência será essa, 5 décadas. Então as grandes empresas de petróleo hoje estão mudando seu viés para grandes empresas de energia, investindo em combustíveis não fósseis e energias renováveis. A BP faz isso, a Shell faz isso, a Exxon faz isso, a Petrobras fazia isso nos anos 2000. Agora deixou de fazer na lógica de desinvestimento. Mas para piorar a situação, vamos agora enfrentar o problema do PPI. Erradamente, setores da imprensa chamam isso de paridade de preços internacionais. Não é preço internacional, é preço de importação. A gente já vai ver a diferença. Agora, como se forma o preço da gasolina ou do óleo diesel com o PPI? Bom, a resposta mais imediata e sincera é: não sei. Porque isso é um procedimento empresarial e que não é aberto ao grande público, tá certo? A única coisa que nós sabemos é que há uma tendência de alinhamento do preço que é cobrado dos derivados de petróleo na refinaria aqui no Brasil aos preços internacionais da Bolsa de Londres, da Bolsa de Nova York. E, portanto, vejam, qual é a tendência? Nós pagarmos os derivados de petróleo aqui no Brasil, com base na variação do petróleo nas grandes bolsas que negociam petróleo no mundo, preços internacionais. Eu pago a gasolina aqui no Brasil em reais, mas esse preço é cotado na refinaria da Petrobras em dólar. E agora vejam a diferença. Não é paridade de preço internacional, é de importação. Porque na formação desse preço é considerado o custo de importação, não só o preço internacional. O que é o custo de importação? Uma empresa aqui no Brasil, para importar, ela precisa pagar o custo de transporte, ela precisa pagar os impostos de importação, ela precisa pagar os custos burocráticos. E tudo isto entra na formação de preço de gasolina, óleo diesel que sai da refinaria da Petrobras, a partir da introdução do PPI. Agora, não dá para entender isso nessa perspectiva. Nós pagamos preços internacionais, não é? Mas o Brasil é um exportador de petróleo. Nós pagamos preços internacionais sendo exportadores de petróleo e sendo que a produção aqui no Brasil que nós consumimos é uma produção que tem custos em reais. Só que nós pagamos o preço cotado em dólar. Então, realmente não dá para entender esse PPI do Michel Temer e do Pedro Parente. Vamos aprofundar isto. Eu coloquei aqui para vocês um gráfico, né, da Investing.com dos preços do petróleo no mercado internacional, preços nominais, hein? Não é preço reajustado, é o preço que era cobrado naquele momento, tá bom? Desde os anos 1990 até a atualidade. Nos anos 1990, nós tínhamos essa tendência de queda, estabilidade e queda do preço do petróleo. Isso daqui é o picozinho que vem da Guerra do Golfo, de 1991, tá bom? Agora, o que o Fernando Henrique Cardoso vai fazer aqui no final dos anos 1990 e 1997 com a sua nova lei do petróleo? Nós já vimos o modelo de concessão. E o Fernando Henrique Cardoso vai introduzir a possibilidade, atenção, não é a necessidade. Se você ler a lei, não está escrito que tem que ser o preço internacional, mas a interpretação da lei dá margem para que a Petrobras jogue as variações internacionais no preço dos derivados de petróleo aqui no Brasil, tá certo? Por que o Fernando Henrique fez isso, gente? Olha, o preço do petróleo vinha abaixo e em queda no mercado internacional. Ele esperava que o preço caísse aqui no Brasil. Ledo engano.
engano e burrice. Por quê? Porque o preço do petróleo no mercado mundial é historicamente, desde a formação da OPEP em 1960, extremamente volátil. Então, o que aconteceu em 2000, 2001, 2002? O preço do petróleo inverteu a trajetória no início do chamado superciclo das commodities. E o Fernando Henrique ficou em papos de aranha, porque ele estava em 2001, 2002, ano de eleição presidencial, querendo eleger o José Serra como presidente, e o preço do petróleo lá fora, aumentando pra caramba, aumentou o preço da gasolina e do óleo diesel aqui no Brasil. Sabe o que o Fernando Henrique fez então, gente? Muito simples. Ele passou um telefonemazinho ali para a Petrobras e falou assim: segura o preço, corta essa de aumentar o preço, porque senão vai ser jogo duro eleger o José Serra, tá certo? O Fernando Henrique, apesar de ter mudado a lei, insisto, a lei dá margem para que haja ainda o controle de preços, como o próprio Fernando Henrique fez em 2001, 2002. Mesmo assim, ele não conseguiu eleger o Serra, foi eleito o Lula. E o Lula, obviamente, manteve controle de preços, mesmo neste cenário de aumento tão altos, maiores da história do petróleo já registrados. Especialmente entre 2004 e 2006. Por que eu digo especialmente? Vejam, em 2004 o preço estava na faixa de $30 o barril, lá no mercado internacional. Em 2006 estava a $70. O que vai acontecer com o preço da gasolina, do óleo diesel aqui no Brasil? Vamos dar uma olhadinha no preço da gasolina? Vamos? Esse gráfico mostra em azulzinho o preço da gasolina. Ele está partindo aqui de um valor 100 em janeiro de 2004. 100%, valor cheio. E ele chega a 2006 com valores abaixo de 110. Então há um crescimento no período de menos de 10%, quando o preço do petróleo no mercado internacional aumentou 100%. Quem segurou esse preço? A Petrobras. Eu vou deixar em aberto uma pergunta agora. Poxa, mas a Petrobras segurou? É por isso que a Petrobras se endividou? É por isso que nós quase quebramos a Petrobras? Aguenta aí, a gente já vai responder essa pergunta, tá certo? Agora, importa pra gente que subiu o preço lá fora e não subiu o preço tão significativamente aqui no Brasil, tá certo? E a Dilma, o que ela fez? Acompanhou o que Lula fazia, acompanhou o que a FHC fazia em 2002, segurou os preços do petróleo. Mas aconteceu daí um probleminha pra gente, não é? O probleminha se chama golpe, não é? Tchau, querida, tá? Tchau, querida e tchau, combustíveis mais baratos. Porque aparece Michel Temer e Pedro Parente e vão pegar a legislação ainda em vigor e fazer uma interpretação de tal forma que eles possam repassar à época diariamente a oscilação de preço do petróleo no mercado internacional aqui para o combustível no Brasil. E vejam, neste momento, quando o preço do petróleo está subindo no mercado internacional, o que vai acontecer aqui com o Brasil, com o preço de gasolina e óleo diesel? Greve dos caminhoneiros. Né? O preço tão alto do óleo diesel e gerou a chamada greve dos caminhoneiros em 2018. Culpa do Michel Temer e do novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, Michel Temer e Pedro Parente. Pedro Parente, que já tinha cargo no governo, aqui, ó, aqui no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, Pedro Parente era ministro das Minas e Energia. Sabe quando? Quando o apagão elétrico de 2001. Depois do apagão elétrico, Michel Temer colocou ele como presidente da Petrobras. E ele enriqueceu seu currículo, né? Enriqueceu seu currículo com greve de caminhoneiros, né? Então ele é um excelente CEO, né? Que tem no seu currículo o apagão elétrico e a greve de caminhoneiros, tá certo? Já vimos o que a FHC fez, Lula, Dilma fizeram, já vimos a besteira que Michel Temer fez e agora o que Bolsonaro fez? Bolsonaro fez aquilo que ele faz de melhor, né? Absolutamente nada. Ele fez o que ele fez por 3 décadas no Congresso Nacional, nada, né? Então o circo pegando fogo e ele não faz coisa alguma para alterar, tá certo? E insisto, tem meios. O FHC criou a legislação, mas ele segurou o preço do petróleo. O Lula segurou, a Dilma segurou, tá certo? Esses dois é que soltaram e esse fez a sua especialidade, não fazer coisa alguma. Lembra do nosso gráfico que eu deixei em aberto com vocês? Poxa, mas se o Lula segurou essa subida de preços, então a Petrobras
quebrou. Tá. Então veja, o preço não oscila tão significativamente, agora está mais nítido, né? Partimos de um valor cheio 100% do preço e chegamos aqui a por volta de 110, tá certo? Só que vejam, hoje a Petrobras é exportadora de petróleo. Entre 2004 e 2006, a Petrobras era importadora de petróleo. Vejam, a Petrobras importou em 2004, 172 milhões de barris de petróleo. Em 2005, 138 milhões de barris de petróleo. Então, uma quantidade enorme de petróleo importado. E lembrem-se, petróleo cada vez mais caro, dobrando de preço entre 2004 e 2006. A Petrobras jogou este aumento para o consumidor? Não jogou. Sabe por que ela não jogou? Porque ela é boazinha. Porque o Lula é populista. Não. Porque o Brasil tem uma economia capitalista, uma economia complexa e capitalista. A economia capitalista demanda previsibilidade dos processos. Eu sou um investidor. Agora, eu tenho que ter alguma segurança acerca do investimento que eu vou realizar. Essa ideia coaching, né, neoliberal, anarcocapitalista, do empresário que assume riscos, é uma balela. Se o empresário achar que o risco é acrescido, ele não vai fazer o investimento. A economia capitalista exige investimentos, entretanto. Como reduzir o risco no setor energético? Como reduzir esse risco no setor energético que contamina todo o restante da economia? O Brasil tem um dispositivo chamado Petrobras. Então a Petrobras não deixou o preço aumentar, beneficiando o consumidor, eu e você? Sim, sem dúvida. Mas a Petrobras não deixou o preço aumentar, beneficiando o investidor, que encontrava preços mais estáveis e, consequentemente, maior capacidade de segurança, maior segurança para a realização dos investimentos. Mas eu ainda deixei em aberto, né? Mas isso talvez tenha quebrado a Petrobras. Vamos dar uma olhadinha nisto? Em 2003, a Petrobras teve um lucro líquido de 17 bilhões de reais. Daí caiu, olha, em 2004 caiu para 16, tá? Agora, entre 2004 e 2005, quando o preço do barril já estava tendendo ao dobro no mercado internacional e a Petrobras estava segurando, o lucro aumentou, e inclusive para 2006 também, 25, 26 bilhões de reais de lucro líquido, é o que ela ganhou de dinheiro, tirada todas as despesas, tá legal? Poxa, milagre, né? Então, como é que a Petrobras segura este aumento de preços e consegue este lucro? Não é milagre, gente. É só a gente pensar no contrário. E se ela tivesse repassado este aumento? O lucro teria sido de 16, de 25 bilhões? Não, o lucro teria sido astronômico. Mas nós tínhamos um presidente da República e um presidente da Petrobras que tinham responsabilidade, que pensavam de maneira estratégica. Então eu não vou quebrar a empresa. A empresa teve um lucro bastante significativo, tá certo? Mas eu vou diminuir essa lucratividade para estes patamares bastante aceitáveis para que a economia brasileira não seja prejudicada. Isso que falta hoje, né? Alguém que tenha responsabilidade na Petrobras e, em especial, na presidência da República. Olha o que nós temos na atualidade, gente. Margem de lucro das petroleiras, de outras petroleiras e da Petrobras no primeiro trimestre deste ano. Então, a Petrobras com 31%. A segunda colocada, a Chevron, com 11%. Então, a Petrobras deu um banho na Chevron em lucro. Quem ajudou este lucro? Eu e você, pagando combustível mais caro. Eu e você, pagando os alimentos mais caros, alimentos que são transportados com caminhões com óleo diesel. Olha para o ano de 2021, margem de lucro da Petrobras, 23%. Agora a segunda colocada foi a Exxon, com menos de 10%, 8,5%. Quem pagou isto? Eu e você, na bomba de combustível, na verdura, no arroz no supermercado. Eu e você pagamos a verdura e o arroz. 33 milhões de pessoas no Brasil não conseguem pagar a verdura e o arroz no supermercado e passam fome. Evolução do lucro anual da Petrobras. Vejam, em 2018, já era governo Temer, hein? 25 bilhões. E vejam, um lucro semelhante ao lucro que ela tinha nos anos 2000, quando ela segurava preço, né? Um lucro de 25 bilhões de reais.
40 bilhões de reais. E por que esse lucro agora, gente? Lembra? Desindustrialização. É Michel Temer, é Jair Bolsonaro vendendo tudo da empresa. E vendendo tudo e gerando exposição, risco no Brasil de desabastecimento de derivados de petróleo. Esta queda é por conta da pandemia em 2020. Ainda temos pandemia em 2021 e 2022, mas com a abertura das atividades econômicas, aumentou o consumo de derivados de petróleo, aumentou o lucro. Agora vejam, lá nos anos 2000, 15, 25 bilhões de reais de lucro. Aqui, com desinvestimento, com venda desenfreada do patrimônio da Petrobras, 25, 40 bilhões. 106 bilhões de lucro da Petrobras. O que a Petrobras fez com esse dinheiro? Distribuiu para acionistas. 72 bilhões de reais distribuídos entre acionistas. Lembrando, a maior parte dos acionistas minoritários, sem direito de voto, são grandes empresas, são grandes grupos de investimento estrangeiros. O dinheiro foi parar na economia americana, na economia da União Europeia, tá certo? Agora, vejam esse comparativo. Valor distribuído de dividendos. Compara com a evolução dos investimentos da Petrobras. Então, vejam, aqui, 2018, a Petrobras distribuiu 3 bilhões em dividendos, né? O último ano do governo Michel Temer. E por quê? Porque ela teve que investir 13 bilhões, tá certo? Investir em gasoduto, sei lá o que, tá certo? Aqui a Petrobras distribuiu 72 bilhões em dividendos, quando ela investiu 8. Então ela teve um investimento extremamente baixo comparativamente à distribuição de dividendos. Então nós estamos pagando um combustível caro, nós estamos comprando comida mais cara, as pessoas não podem pagar a comida mais cara, a taxa de juros está subindo, a Selic está subindo por causa das necessidades dos acionistas estrangeiros. E dá para o governo federal mudar isto? Sim, não é através de ICMS, não é através de redução de impostos. Porque quando o governo federal arrecada menos impostos ou dividendos da Petrobras, o governo federal investe menos, ele tem menos recursos para investimentos. E daí ele não pode pagar Auxílio Brasil, daí ele não pode fazer investimentos em universidades federais. O ICMS, que o governo federal agora insiste em ser zerado para os combustíveis, é um imposto estadual. Quando o governo de São Paulo não cobra ICMS dos combustíveis, ele não tem dinheiro para pagar a USP, a Unicamp, a Unesp. E, portanto, não é através de renúncia fiscal que se reduz o preço do combustível. É através da mudança da política de preços da Petrobras, para que essa pornografia de distribuição de dividendos sem investimentos e, ao contrário, em processo de desinvestimento da empresa, seja revista. Finalmente, há agora mais uma última sandice do governo federal, a ideia de privatização da empresa. Me permitam retomar este gráfico. Esse gráfico mostra em azul o preço da gasolina, baseada no valor de 100% em janeiro de 2004. E em vermelho, o preço do álcool combustível. Então, ora está mais baixo, ora está mais alto, em safra e entre safra de cana-de-açúcar. Mas vejam que subida mais significativa aqui. Por que disto? Porque nesta época, e avançando pelo superciclo das commodities, o mercado internacional estava pagando muito mais por açúcar e álcool. Como a produção de açúcar e álcool no Brasil é por usinas privadas, então aqui no Brasil é o preço internacional. E agora vem a sandice máxima do governo de falar de privatização da Petrobras. Então aí a gente perde completamente qualquer dispositivo de controle sobre os preços dos combustíveis. E a gente passaria a ter a gasolina, o óleo diesel aqui no Brasil, com a oscilação imediata que acontece no mercado internacional. Esse gráfico ajuda a entender este problema, tá certo? Agora sim, uma última coisinha. Vocês podem pensar, poxa, mas não tem estatal de petróleo dos Estados Unidos? No Brasil, nós temos a Petrobras, que servia como um freio para as oscilações do preço do combustível no mercado internacional. Nos Estados Unidos, eles têm uma outra coisa, são estoques.
Eles têm estoque físico, não é virtual, não é um cálculo, tá certo? É um estoque físico de petróleo, de gasolina, de óleo diesel. O preço sobe muito no mercado internacional. Então eles abrem os estoques reguladores no seu mercado interno, aumenta a oferta e regula o preço. Quando o preço baixa no mercado internacional, eles compram mais e reabastecem os seus estoques. O Brasil tem estoques reguladores? Não tem. Mas o Brasil tem Petrobras. Ainda tem. Mas o governo Bolsonaro quer privatizar e desde o governo Temer, com Pedro Parente, o ministro do apagão e da greve dos caminhoneiros, a Petrobras não funciona mais como uma empresa reguladora dos preços. O caminho é apenas este. É o caminho de abolir esse maldito PPI, paridade de preços de importação, e a Petrobras cumprir a sua função como empresa estratégica estatal na sociedade brasileira. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, um assunto bastante polêmico, complexo, o preço dos combustíveis. Já sabem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma colocação, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.